Em homenagem ao mês da mulher, eu decidi trazer a Celina para a gente bater um papo sobre Feng Shui e falar sobre as energias da sua residência. E, dessa forma, abordar, será que a sua energia interfere na sua casa ou a energia da sua casa interfere em você? Como é que fica essa questão? Celina, eu quero que você se apresente, você é minha amiga há muitos anos. Eu vou até deixar aqui o pedido que vocês assistam outro vídeo da Celina sobre numerologia. A Celina é amiga minha de muito tempo e eu quero que você aborde um pouco esse tema para mim, Celina. Então, o Feng Shui é muito importante ser feito numa casa para trazer o equilíbrio dentro da casa para as pessoas. A energia da casa, e não só da casa, quanto do solo, afetam as pessoas. Então, eu trabalho com Feng Shui tradicional chinês, é diferente do trabalho do Feng Shui com Bagua. O Feng Shui tradicional chinês segue os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e normalmente o sul é aonde tem a prosperidade, a riqueza, o dinheiro. Mas o que acontece? Dentro da sua casa, nem sempre o sul está no local adequado, ele pode estar caindo num palácio que é água, e o dinheiro ele vem de um palácio que é fogo, né? que é representado pelo fogão na cozinha. É importante falar para ele, Celina, que o Feng Shui ele é uma coisa personalíssima, né? Então cada qual tem um determinado elemento e cada casa tem um determinado elemento de entrada da residência. Uma coisa que eu achei curioso quando você foi fazer lá em casa, que deu super certo, foi você ter falado para mim que a porta de uma casa é a janela da casa. Você aborda um pouco para a gente sobre isso? Não, a porta de entrada é onde entra a energia da sua casa. Então, se você tiver naquele local um palácio, que a gente chama de palácio o local onde está sul ou norte, ou seja o que for. Se você tiver uma energia negativa, porque pelo Feng Shui tradicional chinês, você tem 4 palácios que são mais negativos e 4 positivos. Então o ideal é que a porta da casa tenha uma energia positiva. Se isso não acontecer, tem que fazer um trabalho para poder harmonizar de alguma forma essa entrada da casa. Para você segue aquela linha que as melhores energias vêm do sudoeste? Não. Não? Eu sigo os pontos cardeais e cada palácio tem uma energia própria. Certo. Né? Então, o que não pode haver, que a gente precisa equilibrar, é quando a casa está com o norte, sul, leste, oeste de um jeito, e quando vai fazer o Feng Shui do ano, ela está trocado, não encaixa. Então, o que acontece? Você tem que harmonizar cada espaço. E a energia da pessoa também tem que ser compatível com a casa que ela está morando. Certo. Porque a gente tem uma energia. Eu, por exemplo, sou madeira. Então, se você, por exemplo, o metal, ele corta a madeira, não corta? O serrote não corta? Exatamente. Então, o que acontece? Se na minha casa tiver muito elemento metal, vai cortar a minha energia. Certo, vai ficar muito drenada, né? Vai cortar, entendeu? Então você tem que procurar fazer coisas que estimulem para beneficiar, tem que fazer o ciclo de crescimento. Mas uma dúvida que eu tenho, tem algumas receitas que elas são basicamente iguais para todas as residências, né? Como, por exemplo, a cabeceira de uma cama. A gente tem que sempre proteção na cabeceira. Então, a gente tem que ter uma cabeceira protegendo as nossas costas. Certo. Você não pode ter uma cama encostada na janela. Então, quais são as dicas que você pode apresentar para a gente em relação aos quartos das pessoas? Ele tem que estar... Bom, a casa no todo tem que estar limpa, arrumada, porque espaço que tem acúmulo de coisas é energia estagnada. Então, vai trazer estagnação para a vida da pessoa, né? Outra coisa que existem energias eletromagnéticas de celulares, de relógios, esses relógios que são despertador, e fora isso, ainda tem pela geobiologia, a gente vê, antigamente não se dava atenção à fiação na hora da construção. Então, se tiver uma fiação
cortando, passando duas, fazendo um cruzamento, e você tiver uma cama naquele lugar, a energia vai prejudicar quem dorme ali. A outra coisa é você ter uma tomada muito perto da cama, também afeta a saúde da pessoa. Então a gente não deve dormir com o celular ligado, porque assim, aí as pessoas falam, desliga o seu Wi-Fi, seria o certo, desligar o Wi-Fi. Acontece que você desliga o seu, mas o vizinho não desliga, e você vai, tá ali, então, sabe? Não, sim, mas então, até pela radiestesia, você tem como curar essa energia empurrando uma placa quente pro vizinho de baixo. Sim, pela radiestesia você tem também outras ferramentas que você pode agregar dentro do Feng Shui. Claro. Isso é importante o pessoal saber, né? Tem ferramentas pela radiestesia que você vai neutralizar. Do mesmo jeito que você vai fazer quando faz Feng Shui, você vai neutralizar aquelas energias negativas, já que cada palácio tem um tem energia negativa, outro tem positiva. Onde está negativo, quando aquele palácio negativo cai, por exemplo, numa despensa, num lugar que não seja de muito tempo que você fique lá sentado ou dormindo, não tem importância, entendeu? Agora, se esse palácio que está com uma energia negativa cai exatamente no quarto que você dorme, isso vai te causar problema. Então você tem que harmonizar. E tem várias formas. Por exemplo, num lugar de energia que é do número 2, que é uma energia de doença, você pode colocar uma cabaça dourada. A cabaça tem uma boca, né? Então aquilo ali, ela equilibra. Uma outra coisa é um violão. Violão não tem aquela boca? Você coloca, ele é sinuoso, né? E tem aquela boca. Então você fala cabaça cortada. Cabaça cortada em formato, botar uma boca na cabaça. Uma boca na cabaça. E presta atenção nisso. E dourada. Então, assim, você vai harmonizando cada espaço. Às vezes tem ano, porque esses palácios, eles flutuam, eles são chamados de estrelas voadoras. Cada ano ele vai circulando. E é verdade então, todo ano você tem que harmonizar a casa. E é verdade que essa mudança dessas estrelas voadoras ocorre no dia do Ano Novo Chinês? Ela ocorre normalmente entre o dia 3 e 5 de fevereiro. Esse ano ela começou no dia 3, mas às 23h45 da noite, 43. Tem uma tabela, né? E aí, como já foi no final do dia, né, no dia seguinte já pode começar a harmonizar a casa de acordo com o Feng Shui do ano. Né? Então a sua dica em relação ao quarto principal seria a cabeceira da cama. A cabeceira tem que ter um respaldo. A gente não consegue, a gente não se sente bem. Você se sente bem se as costas estiverem desprotegidas? Não. Então você precisa de um aparato nas suas costas. Se não tiver a cabeceira, tem que ter a parede, tem que ter alguma coisa que te proteja nas costas, entendeu? E, por exemplo, qual o canto da sua residência que rege a sua vida afetiva, financeira, a sua relação familiar? Você tem algum ponto na casa ou isso vai depender de cada Feng Shui? Não, tem um ponto da casa, mas assim, vai depender daquele ano onde é que vai estar caindo para você harmonizar. E você harmoniza sempre com duas coisas. Foto de casal. No canto do amor. No canto do amor. Mas assim, vai precisar saber naquele imóvel aonde está caindo, porque ele tem um fixo, mas o do ano está caindo num lugar favorável ou não, entendeu? Então precisa fazer um trabalho para isso, tem muito que a gente tem que estudar e ter um profissional para fazer. E por que os profissionais esotéricos, na verdade os profissionais Feng Shui, eles dão muito valor à cozinha da residência? Porque a cozinha, o fogão é o lugar onde traz o dinheiro. Por isso que tem que estar limpo, deixa tudo limpinho, porque é o lugar onde o dinheiro, né, o fogo circula e faz o dinheiro crescer. E aí o que eu falo, se esse fogão cai numa região de água, a água não apaga o fogo, o dinheiro fica escasso, né? Uma outra coisa que a gente conversou antes é sobre a escada caracol, que não é uma escada, escada boa para se ter, né? Eu tive uma professora de Feng Shui que ela tinha herdado uma casa que tinha no centro da casa uma escada caracol. O nosso centro é o coração. Então,
o que acontece? Se no centro da sua casa você tem uma escada caracol, ela não deixa a energia circular corretamente. A energia fica meio doida, entendeu? Aí o que acontece? As pessoas da casa acabam sofrendo ataques do coração. Aí o que ela fez? Ela tirou a escada e colocou uma escada lateral para subir. Nunca mais ninguém morreu, mas teve várias pessoas que faleceram da família em função disso. Isso é uma coisa recorrente dentro do pessoal do Feng Shui. Eu acho muito curioso isso, né? Inclusive eu conheci 2 casos que aconteceram isso coincidentemente. Que não é coincidentemente, né? É porque é o centro da casa. Qual é o nosso centro? Não é o coração? Então vai atacar o coração. As pessoas falam, isso é bobagem. Não, não é bobagem, é seríssimo, entendeu? É seríssimo. E na cozinha, já que é o lugar da prosperidade, você tem alguma cor, alguma dica? Ou você colocar espelho? Não, você pode colocar... Vai depender de cada caso também, né? Mas você pode colocar um espelho até em frente ao fogão, que vai ampliar. Mas isso tem que ver se esse espelho não vai exacerbar, se não vai acontecer incêndios, entendeu? Tem que ter uma análise. O ideal para vocês é procurar um profissional esotérico que seja de mão cheia, né? Que tenha noção de geografia da residência, Feng Shui, radiestesia, para poder perceber todas as questões que circulam a casa, inclusive as energias telúricas. Eu queria até que você explicasse um pouco para eles saberem, porque é uma coisa que a gente debate muito no mesotérico. A geobiologia da construção, para saber as energias que estão no solo. Tem muitos prédios em que tem o cruzamento das energias Hartmann com a outra energia que passa, elas são cruzamentos igual a gente tem no corpo, né? Pela acupuntura, nosso corpo, onde tem os pontos, são cruzamentos. Então, o que acontece? Se passar um veio de água nesse cruzamento, deforma a forma 90 graus que existe entre os cruzamentos. No que deforma, gera uma energia negativa que ela sobe. Então, se naquela subida ali tiver um prédio onde tem quarto nesse lugar, o que acontece? As pessoas morrem de câncer e não sabem por quê. Isso é uma coisa muito falada no esotérico. Se vocês tiverem curiosidade sobre isso, podem dar um Google aí e procurar energia Hartmann. E o que acontece? As pessoas acabam morrendo de câncer porque a energia é negativa e ela vai catucando. Mas a pessoa que mora no primeiro andar e a outra mora no 8º, vai afetar todos. Agora, quem vai ficar doente mais cedo e quem vai ficar doente mais tarde, depende do estado da pessoa. Se ela é muito forte, leva mais anos para afetar. Se ela é mais fraca... É importante falar também, Celina, sobre o problema de pessoas que moram próximos de cemitério, hospitais ou lugares de antena, né? Porque a antena é um perigo. Eu vi isso acontecer com alguns clientes já. Se você tiver antenas da Light, né, em frente, eu já fui num apartamento assim, que a frente eram antenas da Light. Isso é prejudicial, do mesmo jeito que a energia eletromagnética circula por tudo quanto é lugar, entendeu? A gente tá difícil da gente escapar delas, né? Entendeu? Tá difícil. Mas por exemplo, igreja, cemitério, não é uma coisa que vai trazer energia boa? Não vai trazer energia boa para casa, entendeu? Então, o ideal é que a gente tenha uma vista livre pelo Feng Shui, entendeu? Certo. Normalmente, o ideal é que você tenha na frente água circulando ou rua. E atrás, você precisa de proteção, você ter prédio mais alto. Certo. Entendeu? E você tem uma cor da sua preferência para as pessoas pintarem a parede da casa? Ou no Feng Shui tem isso tem, mas acontece que depende. Dependendo do caso concreto, né? Cada caso é um caso. Exatamente. E hoje, por exemplo, você está com verde aqui atrás, para esse ano pode ser que o verde seja bom, ano que vem pode ser que não seja. Entendo. E qual é a sua opinião em relação àquelas pessoas da escola de chapéu preto que tem aquela teoria de colocar uma flauta em cima da sua porta de entrada da casa para denunciar a vinda da pessoa na sua residência? Isso faz efeito. Todas essas escolas, o que elas ensinam faz efeito. Só que eu me atraí mais pelo Feng Shui tradicional chinês. Não, sim. Mas essas flautas eu já fiz. Eu já fiz isso. Coaduna com isso ou não? Não, eu já fiz isso numa empresa que eu fiz Feng Shui. Entendeu? Eu já coloquei. E ajuda muito
complemento, é uma das correções para aquele local. Por exemplo, entendeu? Qual é a função de um prisma para uma residência? Tudo depende do lugar onde você precisa colocar esse prisma, entendeu? Certo. Tudo, você tem que ter uma análise, não tem como você, bota isso aqui. Mas e esse lugar? Isso aí é mais para a escola de chapéu preto. A escola da bússola é uma coisa mais personalizada. Deve-se haver uma análise. Normalmente o profissional de Feng Shui faz 3 medições, não é? Pela maior entrada de energia da casa. Né? Na realidade, a gente não seguia pela entrada da casa, a gente seguia pelo norte da casa, entendeu? A gente tem que saber o norte magnético para poder fazer os cálculos, e aí sim a gente vê se aquele palácio que está na porta de casa, naquele ano está sendo um palácio negativo, ou se a casa já tem uma entrada com um palácio negativo, entendeu? Que é uma estrela voadora negativa do imóvel. Se isso acontecer, a gente tem que fazer uma correção, e tem casos que teria que trocar, do mesmo jeito que existem casas que matam, que você vai lá, analisa e fala, sinto muito, mas vende e sai fora daqui. Existe isso. Celina, e como é que fica essa questão, você que é numeróloga, das pessoas que colocam letras sobre a residência? Qual é a sua opinião sobre isso? Porque isso é uma coisa muito usual, né? Também depende da energia da pessoa que mora naquela casa, porque se você for 6 é a energia da casa, do amor, do casamento. Mas nem todo mundo quer um 6 na porta. A pessoa que é número 1, que gosta de estar sozinha, vai botar um 6 na porta para quê? Ela não quer casar, ela não quer formar família. Então vai ter um conflito aí, entendeu? Então tudo tem que ter uma análise. Tudo tem que analisar. Aí você pode até colocar uma letra, mas tem que estar de acordo com quem mora dentro daquela casa. Bom, se você gostou desse material, você procura a Celina, vocês vão gostar muito. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram dela, e a gente ainda vai ter muito papo ainda aqui pelo nosso canal ao longo do ano, tá? E quero agradecer também a Bertoli Produções, também vou deixar aqui o link deles, procurem eles, que são fera. E eu quero agradecer você, meu grande amigo, por me convidar. Prazer é meu. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas à energia da casa, porque a energia a gente não vê, mas ela está ali ao nosso lado, influenciando em algumas épocas positivamente, em outras negativamente. Então é importante saber um pouco mais sobre como está a energia da própria casa. Perfeito. E você, sente a energia da sua casa? Comenta aqui, esclarece. Outra questão, eu quero saber se vocês querem um programa sobre radiestesia. Escreve aqui para mim. Um beijo enorme, paz profunda, e se você não se inscreveu, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos ajudar o canal a crescer. Um beijo no coração.